Saudações tricolores! E aí, pessoal, tudo bem? Tá irritado? Não, não tô. Tá feliz? Não. Por outro lado, também não tô infeliz. Ficou feliz com o time do Fluminense ontem? Não. Tem muitas críticas a fazer? Tenho críticas a fazer. Talvez muitas. Mas não pelo jogo de ontem. São dívidas que vêm, são críticas que vêm se acumulando desde a volta dos jogadores para a pré-temporada. Mas vamos falar do jogo de ontem. Esse vídeo vai ser um vídeo mais ou menos como os meus vídeos, acima de 20 minutos, entre 20 e 30. Bom, o jogo de ontem, a gente pode analisar o jogo de ontem por 2 pontos. Aliás, todos os jogos do Fluminense a gente pode, com o Diniz, a gente pode analisar por 2 pontos. Mas vamos falar especificamente do jogo de ontem. Um jogo que a gente tinha que fazer 3 gols de diferença para poder ir para a final do Campeonato Carioca. Era uma missão muito diferente do ano passado. Ano passado nós levamos 2-0 no Fla-Flu, mas foi um placar mentiroso. Foi um jogo mentiroso. O Fluminense mandava no jogo. É só pegar o vídeo, tem vídeo à disposição, o vídeo inteiro, o jogo inteiro, é só ver. O Fluminense mandava no jogo. Levou um gol, assim, daqueles gols que o time que não está merecendo fazer um gol fez. E depois o mesmo juiz de ontem operou. Uma coisa que ele faz bem. Operou quando ele expulsou o Samuel Xavier e deixou de expulsar, acho que é Thiago Maia, né? Não é o Fabrício Bruno, acho que foi o Thiago Maia, cabelo claro. Aí depois o Flamengo fez 2. Mas o Fluminense foi soberano naquele jogo. Basta a gente analisar com imparcialidade, independente de camisa para que torce. Aí chegou no segundo jogo, o Fluminense voltou a jogar normal, não teve o camarada arrebentando com o time do Fluminense na arbitragem, o Fluminense venceu. Venceu de 4, poderia ter vencido demais. Esse ano agora, a chance disso acontecer era mais ou menos que nem você ganhar na Mega Sena com 6 dezenas só. 1 para 43 milhões de possibilidades. E aconteceu o que aconteceu. O Fluminense jogou ontem, foi um jogo muito ruim. O jogo ontem foi muito ruim. Por quê? Porque o Flamengo entrou com o regulamento debaixo do braço. O Flamengo é um time bem montado. É um time que fez uma pré-temporada e está muito melhor, mas não é pouco, não. É infinitamente melhor que o Fluminense fisicamente. Isso aí é o único ponto que eu concordo com as reclamações, com as desculpas dadas pelo pessoal do Fluminense. Você começar a se preparar um mês depois, tendo como objetivo ganhar a Recopa, que é um título internacional, dá para entender. Isso aí eu faria a mesma coisa. Vamos lá. O que a gente quer ganhar? A Recopa. Por quê? Porque é um título internacional, a gente ainda não tem esse título, então perfeito. Vamos trabalhar para... E mesmo assim, para a Recopa foi excepcionalmente mal trabalhado. Muito mal. O erro de planejamento do departamento de preparação física do Fluminense foi horroroso. Um time de pelada, de um campeonato de departamento autônomo, como existia antigamente, acho que ainda existe. Existe sim. Que saía reportagem todo domingo no jornal, dando a escalação de quem ganhou, os resultados e a tabela. Se prepararia melhor do que o Fluminense se preparou. Então, o preparo físico do Flamengo sobra. O Flamengo ontem entrou em campo, vamos jogar contra esses bonitões aí, com um regulamento debaixo do braço. Não vamos nos expor, porque a gente tem uma decisão para começar no próximo domingo, e deixa os caras se matarem. Vamos jogar trancadinhos aqui atrás, e tentando sair na boa. Foi isso que o Flamengo fez. O Flamengo não pressionou, a saída de bola do Fluminense estava excepcionalmente fácil lá atrás, não teve uma bola que correu perigo, daquelas que a gente fica gelado. Bom, isso não teve nada disso. Nesse ponto foi muito tranquilo. E o Fluminense teve mais posse de bola, chutou mais a gol, nenhuma dentro do gol, né? Só aquela na trave do Renato Augusto. E o Flamengo também não incomodou porra nenhuma ao Fábio. O Fábio foi um assistente, o outro goleiro ainda precisou pular umas bolas, torceu para aquela bola que bateu no travessão
não entrasse, como não entrou. Então foi um resultado completamente normal. Se tivesse dado ontem 1-0 ao Fluminense, se o Fluminense tivesse acertado uma bola dentro do gol, teria sido um resultado, mas não nada que empolgasse a torcida que estava lá e a torcida que estava do lado de cá, vendo o jogo. Porque não foi uma pressão que o Flamengo ficou apavorado, nada disso, foi tranquilo. O Flamengo jogou tranquilo. Não que... eu te acompanhando nas redes sociais, tem uma grande parte, me lembrou muito o Fluminense do Abel. Tem uma parte da torcida do Flamengo que não gosta, desculpa, vou botar aqui porque a gravação fica muito melhor com o microfone. Uma parte da torcida do Flamengo que não gosta do Tite. Eu particularmente também não gosto. E acontece mais ou menos o que acontecia com a torcida do Fluminense com o Abel. Os times do Abel nunca foram sensacionais. Em 2012, o Fluminense tinha o melhor time do campeonato, ganhava de 1-0, 2-0, com o Cavalieri lá com a porta trancada. E a gente com Rafael Sobis em grande forma, Deco, Wellington Nem jogando pra caramba, Thiago Silva, Thiago Neves jogando pra caramba, o Jean na lateral direito. Era um time bom pra cacete. Ganhava de 1-0, 2-0. Quando ganhava de 3, ganhava de 3-2. Como foi o título, o jogo do título contra o Palmeiras. Então, o pessoal não gosta do Abel, por quê? Como no Internacional é a mesma coisa, o Abel gosta de jogar no contra-ataque, ele gosta de plantar o time para sair jogando. A torcida do Flamengo, por exemplo, adora o Jorge Jesus, por quê? Porque ele tinha um timaço, o Jorge Jesus juntou o útil ao agradável. Ele tinha o melhor time do Brasil na mão, mas não era o melhor assim, um pouquinho melhor, não. Era como se tivesse ele correndo de Red Bull no campeonato, e todo mundo correndo de Williams. O segundo colocado também era o Williams. Aí fica extremamente fácil jogar, né? E não tinha nada que chegasse perto. E ele gostava de jogar no ataque. Você com o melhor elenco na mão, o segundo melhor elenco era bem longe do seu elenco. Você querendo jogar massacrando os outros, é mole. O que acontece? Isso é tudo que a torcida deseja. E o parâmetro da torcida do Flamengo hoje é exatamente esse. Eu ontem li reclamações sobre o Tite. Ganhou, está indo para a final, mas uma parte da torcida descendo a lenha nele. Assim, pô, esse jogo o time está jogando errado, pô. Não vai marcar não vai atacar. A torcida cobra. Mesma coisa do Abel. Mas o Flamengo foi absoluto, o jogo ontem inteiro. O Flamengo ontem só entrou em campo para se poupar. Olha, não vamos dividir bola, nada de machucar, nada de dar pique frio, esquenta para não ter uma distensão. E ganharam o jogo. Agora vamos falar do Fluminense. Fernando Diniz, mais uma vez, inventou. Fernando Diniz hoje já que ele é psicólogo, ele é um indivíduo, um ser humano, um homem em constante turbulência cerebral. Ele não sai, ele está perdendo o rumo, ele está começando a entrar numa realidade paralela. Porque o que ele fez ontem mostra como o camarada está perdido. Ou ele está perdido porque está no mundo paralelo, ele acha que ele pode tudo e vai dar certo. Ou ele está perdido mesmo, ele está desesperado. Ou está os dois, desesperado e perdido. Porque quando você escala o time, e é a terceira vez que ele fez isso, e é a terceira vez que não deu certo. Ele escala um rapaz que não teve a menor chance de jogar na própria posição um jogo inteiro, que foi o Marquinhos, que é um camarada canhoto. E pela terceira vez no campeonato, ele coloca um canhoto de lateral direito. Pior, um canhoto atacante. Ele não é nem meia atacante, ele é atacante de lateral direito. Você começa o jogo com o André, de quarto zagueiro. Não, quarto não, porque na realidade, quando o time começou a jogar, quem estava jogando de quarto zagueiro era o Martinelli. Porque e só uma pessoa com sérios problemas de desenvolvimento de raciocínio, como o Diniz está vivendo, pode querer escalar o André como quarto zagueiro todo o jogo. O André é o melhor cabeça de área que tem no Brasil. É o melhor disparado.
É que se o André jogasse em outro time, jogasse no Flamengo, por exemplo, porra, ele já tinha sido vendido para o Real Madrid por 100 milhões de euros. Então o André foi jogar ontem na cabeça da área. Esse foi um dos motivos que o Fluminense se ouve bem. O André ele na cabeça de área. E o André na cabeça de área com o Flamengo não querendo pressionar nada. Então o Martinelli também estava tranquilão ali na quarta zaga. E o Manuel, que eu venho pedindo o Manuel desde que ele voltou a treinar, jogando bem pra caramba. O Manuel não teve problema nenhum, jogou todas, entrou no carrinho, ganhou todas. Então, o Manuel, volto a falar, a melhor zaga que o Fluminense teve de 2019 até 2023, final do ano, foi Nino e Manuel. O Nino foi embora, sobrou quem? O Manuel. Aí o Manuel foi sendo preterido até a hora que teve que entrar. E se colocarem, barrarem o Manuel para voltar Felipe Melo, se quiser fazer alguma coisa, olha, eu vou falar de novo. Eu prefiro David Braz e Manuel. David Braz não aceitou ir embora. Aproveita que o cara está aí. Joga mais do que o Antônio Carlos. Joga mais do que... Estou falando de ele, zagueiro. Joga mais do que o Felipe Melo. O Felipe Melo é bom porque ele sai na porrada, fala pra caramba, é capitão, se impõe. Isso aí tudo bem, concordo. Mas o David Braz tem raça. Como zagueiro, é melhor do que o Felipe Melo. Embora o Felipe Melo venha jogando bem ali. Só que cansa. Não aguenta o tranco. Mas já que não pode ser o David Braz, porque o Diniz riscou do mapa o David Braz, que seja Felipe Melo e Manuel. Não pode ser Antônio Carlos e não pode ser Thiago Santos. Me desculpa quem gosta do Thiago Santos perto do Manuel, mas não carrega a necessaire do Manuel. Não carrega a necessaire do Manuel. O ideal seria ser Thiago Santos e Manuel ou Manuel e David Braz. É a minha opinião. Então, Manuel armou o Manuel ali atrás tranquilo, o Martinelli tranquilo, porque o André estava jogando bem pra caramba ali na cabeça da área, e o Flamengo não estava interessado em pressionar nada. O Flamengo estava querendo, se pudesse, disparar o cronômetro naquela velocidade 2x, 2 vezes, para ser mais rápido e acabar logo. Então, você escalar um atacante canhoto na lateral direita, já mostra que... E você simplesmente barrar o atual titular. Porque o Guga jogou todos os jogos decisivos no Fluminense, o Guga jogou. Todos. Então dizer que ele não tem experiência? Tem. É craque? Não. É mau jogador? Também não. É um bom jogador. O Guga é um bom jogador. Você barra esse cara, porque o titular a bicheira abriu. É joelho, é panturrilha, isso aí quando é panturrilha é brabo. Panturrilha, para quem já teve, eu tive. Aí eu tive, o Romário parou mais cedo, não, o Romário parou de jogar bola há muito tempo, né? Jogava com uma muleta para ver chegar naqueles 1000 gols dele. Mas panturrilha é terrível. Panturrilha é uma coisa braba. Tá aí o Ganso, se bobear é facite plantar de novo, sola do pé, botar uma palmilha, porque é uma coisa que é terrível. Acho que é tão ruim ou mais do que uma distensão muscular na coxa, no anterior ou no posterior da coxa. Então, você faz isso. O time ficou nulo pela direita. Todas as bolas que o Marquinhos chegou na lateral, no ataque, só no final do primeiro tempo ele tentou uma bola e ali de fundo para centrar com o pé direito, conseguiu um escanteio. É a única bola, única. Então, a gente perdeu o Marquinhos. Depois, quando chegou no segundo tempo, aliás, vamos falar uma coisa, André jogando bem, o Lima jogando feijão com arroz, nada demais. O Renato Augusto, para o time que estava armado bem, aí o Renato Augusto vai merecer um capítulo especial. E o melhor jogador do time chama Marcelo. O Marcelo jogando bem. Marcelo não jogou pra caramba. Pena que o time não jogou. Só ele que jogou. E o Keno se esforçando. E o Kennedy mal. 5 jogos seguidos jogando muito mal. Quando chegou no intervalo, eu conversando com o meu grupo de Twitter, é um grupo de 6 tricolores só, a gente vê o jogo, comentando o jogo todo pelo Twitter, até quando está no Maracanã. Aí vem uma coisa fantástica. Eu falei assim, olha,
Se o Diniz quer fazer alguma coisa, ele poderia fazer o simples. O que é fazer o simples? O lateral no lugar do lateral, o atacante no ataque, o meio de campo no meio de campo. Aí eu falei assim, eu faria agora 2 substituições. Entraria com o Terãs para finalmente ele jogar na posição dele, que é meio atacante, pela direita, onde estava o Marquinhos. E o Guga. Tiraria quem? O Marquinhos, óbvio, e o John Kennedy. Desculpa, o Marquinhos e o Keno. Faria isso. Vou começar com um time mudado. Vou compor a defesa toda. Vou começar com Marquinhos e Keno. Começar com Terãs e Guga. Não fez nada. Aí daqui a pouco ele começa, tira o Renato Augusto. Aí, exatamente antes, mas foi assim 1 minuto. No Twitter eu falei, pô, tá na hora de sacar o John Kennedy e enfiar o Lelê. Porque o Lelê é uma merda, mas a gente sabe que o Lelê corre. Né? Às vezes o Lelê tem mais perna do que precisa, às vezes ele não tem cérebro, porque ele não sabe o que ele faz com a bola, às vezes ele não consegue matar a bola, mas ele tenta, né? Ele não sabe nem por que ele tenta, mas ele tenta. E consegue fazer gol. E o John Kennedy não consegue fazer nada, não está conseguindo fazer nada, está precisando levar um banco, conversar com ele. Já que o Diniz é psicólogo, bater um papo com ele. Fazer umas sessões, olha, vamos trabalhar fora aqui, você vai estar... Liga para mim, vamos fazer uma sessão via internet, vai me contar o que está acontecendo, eu vou te atender. Pronto. Aí, ele me enfia o Lelê. Aí eu pensei assim, agora ele vai jogar no 3-4-4, coisa desse tipo. Vai subir com o melhor jogador em campo, para o meio de campo. Quem? Marcelo. Ele não pode ficar com o meio de campo acéfalo. Não, daqui a pouco ele tirou o Marcelo. Aí começou a fazer um dinizismo que a gente já conhece. Ele está querendo ganhar o jogo, ele começa a desmontar tudo. Começa a desmontar tudo. Aí o que aconteceu? Fomos jogar. Ainda bem que o Flamengo não queria jogo. Vamos jogar com a nossa zaga Martinelli e André. De novo. Martinelli e André, de novo. Porra, como é que pode dar certo isso? Não pode dar certo isso. Ontem a gente teve chutes para gol. Foi uma falta batida pelo Marcelo, passou raspando. Aquele canhão na trave que o Renato Augusto está merecendo fazer um gol. Uma bola também que ele chutou rasteira no canto direito do goleiro no primeiro tempo. E aquela bola, a primeira bola. Ele perdeu. O resto não teve resto. Acabou. Só isso. John Kennedy tentou uma cabeçada que parecia eu, bêbado. Fez estilo foi bonito. Pá! Quase foi na bandeirinha de córnea. Então, Fernando Diniz está mais perdido que cego em tiroteio. Aí vem as desculpas. Ah, nós não tivemos uma pré-temporada. É a única que você pode concordar. Acho que ninguém pode, acho que é melhor ainda, ninguém pode discordar disso. Aí vem a segunda parte. Além disso, de termos começado tarde, nós queríamos ganhar a Recopa. Tudo bem, concordo. Todo mundo queria ganhar a Recopa. O mais importante, o Campeonato Carioca. Era. Embora eu não concorde. Mas para a história do Fluminense, era. O que mais? Mais nada. Mais nada. Nada. O time foi mal preparado. O programa de pré-temporada foi de 0 a 10, menos 10. Menos 10. Não chegou nem a 0, foi menos 10. Porque basta a gente ver 2 coisas. O regulamento da FERJ está à disposição, é só entrar no site. Eu entrei para ler. Dizia que todos os times do campeonato tinham que jogar com seus times titulares a partir... Tinha que colocar seus titulares a partir depois da quarta rodada. Depois da quarta rodada. Casos excepcionais teriam que ser vistos. O Fluminense se apresentou dia 26 de janeiro ou dia 25 de janeiro. Os outros times se apresentaram no dia 1º, dia 2. Então o Fluminense teria, pelo próprio regulamento, teria condições de jogar com seu titular, com seus titulares, não com o time todo, com os seus titulares. Colocar já alguns a partir da 8ª rodada. 8ª. O
Fluminense voltou a treinar logo depois da quarta rodada, quando os outros times que já estavam treinando há um mês iam começar a colocar seus times titulares. Que foi o caso do Flamengo, foi o caso do Vasco, do Botafogo. Por isso, inclusive, que eles perderam pontos para times ditos pequenos. Aí o Fluminense começou jogando com o time do Marcão, até a quarta rodada. E ele estava na liderança. Porque os outros times estavam perdendo pontos, nós só perdemos um ponto para o Volta Redonda num gol lindo, mas num golpe de sorte do Volta Redonda. Um gol para variar aos 45 minutos. Aí nós voltamos a treinar no dia 25 ou 26 de janeiro. 6 dias depois, o Fernando Diniz me escala o time titular contra o Bangu. Aliás, foi o melhor jogo que nós fizemos. Porque o time estava com saudade, jogou pra caramba. E era o Bangu. Aí começaram as contusões. Porque você não teve... Que programação louca. Acho que todo mundo bateu um baseado ali e tomou um chá de trombeta. Enquanto batia o baseado. Ó, vamos jogar agora. Nós somos fodões. Não são fodões e não jogaram nada depois disso. Aí o Diniz, o que devia ter sido feito? Tanto é verdade que o Fluminense jogou com o time titular contra o Bangu. O jogo seguinte foi contra... Eu não me lembro contra quem foi o jogo. Ele escalou os 11 reservas e alguns juniores. Quer dizer, não botou nenhum titular. Ou seja, não tinha o menor motivo. O Fluminense podia jogar, treinar, fazer uma pré-temporada. Por quê? Porque a LDU, que era o objetivo ganhar a Recopa, e você acompanha isso, os jornais estavam noticiando, a LDU estava em guerra interna. A diretoria está brigando contra a oposição. Saíram 5 jogadores titulares. 5 foram embora. O técnico, que era um técnico argentino, pediu demissão. E o time, sem preparador, sem comissão técnica montada, começou a treinar. Depois que o Fluminense começou a treinar. Então, se o Fluminense faz a preparação física normal, vamos esperar aqui 2 semanas, 3 semanas treinando só o nosso time. Normal, sem fazer nada. Aí na 8ª rodada, que era contra um jogo antes do Vasco. Um jogo antes do Vasco. Olha, vamos começar a jogar agora, porque já temos aqui 2 semanas de treinamento, 2 semanas e meia. Vou entrar com metade do time só e vou fazer experiências. Legal. Aí, pegava o Vasco, que era a 8ª rodada. Pegava o Madureira, aí ia viajar. Quer dizer, você faria 3 jogos antes de pegar a LDU. A LDU fez 2 amistosos antes de pegar o Fluminense. 2 amistosos, com o time todo quebrado. Então, se o objetivo era ganhar a LDU, era só acompanhar a LDU. O que eles estão fazendo? Estão piores que nós. Não, mas nós fizemos tudo errado. Aí começou Gabriel Pires, Marlon, Samuel Xavier, quem mais? Bom, as contusões foram aparecendo. E o time não rendendo. Aí vem o diferencial de tudo, que aumenta a desgraça. As experiências do Diniz. O Diniz se achando o Albert Einstein do novo futebol mundial. E só fazendo merda. E só experimentando jogador contratado nas posições erradas. O Terãs, até agora, que saiu uma reportagem essa semana do Terãs. Foi um investimento alto e o cara não está jogando nada. Agora que eu vou falar da imprensa, que eu falei do Renato Augusto. A imprensa também, cavuca. A imprensa tricolor. Porque a imprensa de outros times, por exemplo, o Flamengo tem 2 jornalistas. Falar do Flamengo pode falar do Vasco, do Botafogo. E eles também podem falar da gente, tá? Isso aí existe igualzinho. Mas a gente fala, o Mauro César Pereira, a gente sabe que aquilo é um babaca. Aquilo perdeu espaço em tudo que foi emissora. Por quê? Porque é um camarada vil, um camarada com caráter duvidoso. E o Renato Augusto, desculpa, e o Maurício, Renato Maurício Prado. Falei Renato Augusto porque era Renato Maurício Prado. A gente sabe, todo mundo sacaneia o Renato Maurício Prado como o menino do Caramanchão. Todo mundo sabe que essa história é verídica. Quem conhece
um jornalista das antigas sabe que isso é verdade. O caso do Menino do Caramanchão, para quem não sabe, procure saber, bota aí no Google. Renato Maurício Prado, Menino do Caramanchão, vocês vão ver o que é. O Zandonaide, todo mundo fala do Zandonaide do Vasco. Na época que ele cobriu o Vasco, ele era setorista do Vasco. Isso é famoso. Então o Renato Maurício Prado e o Mauro César Pereira são dois bobos. Como tinha, na época do Vasco, tinha o já... o cara deve estar com mais de 90 anos, que é o Áureo Ameno. Todos os clubes têm. Tem uns que são legais, tem uns que são engraçados, mas tem uns que são imparciais. Hoje o Fluminense tem mais imparciais do que aqueles malucos, que Renato Maurício Prado e etc. E Áureo Ameno. Que eu me lembro, falando especificamente do Flamengo, de dois rubro-negros. Um eu só me lembro do que eu li e da gaitinha dele. Eu não me lembro, já ouvi gravações, mas gravações assim, tipo do MEC, fazendo reportagem sobre o Ari Barroso. O Ari Barroso era um torcedor do Flamengo daquele declarado. Eu nunca vi isso. Para quem tem oportunidade, se tiver tempo, vai no Google, dá uma pesquisa. Narração de gol do Flamengo ou de jogo do Ari Barroso. O Ari Barroso tinha aquelas gaitinhas que vem na Rua da Alfândega, que é um trapézio, né? Ele ficava, quando tinha gol, ele soprava aquele troço. E quando era gol do Flamengo, ele ficava meia hora soprando aquela gaitinha. Depois ficava meia hora berrando gol do Flamengo. Quando era gol do adversário, mas sem sacanagem, era assim, ó. Isso está gravado, vocês podem ver. Aí vamos imaginar. Gol do Fluminense. Aí foi o Valdo e fez um gol. No Flamengo. Vai, Valdo, estou gol. Gol do Fluminense. Era assim mesmo. Gol do Fluminense. Acabou. Mas era um camarada que não era parcial na hora de falar. Isso aí eu não ouvi. Eu li muita coisa sobre isso. Que ele era um rubro-negro doente, fanático, apaixonado. Mas ele era um cara equilibrado na hora de falar. Mesmo com raiva, mesmo apaixonado, o cara era um camarada muito decente para falar. O outro era o Jorge Cury, narrador, um dos maiores narradores de futebol, de rádio que o Brasil teve. Porra, um rubro-negro apaixonadíssimo. Todo mundo sabia que ele era rubro-negro. Como a gente tem o José Carlos Araújo, que é tricolor, ou o Penido, que é botafoguense. Porra, são caras que você está jogando Fluminense e Flamengo, vê o gol do José Carlos Araújo. É como se ele fosse rubro-negro. O Jorge Cury era a mesma coisa, só que o Jorge Cury era um rubro-negro daqueles declarados mesmo. Mas era outra coisa, não é o Renato Maurício Prado, nem o Mauro César, que é um bobo. Então, o Fernando Diniz hoje é um cara perdido. Então, alguém tem que falar para ele que o futebol, existem 11 posições no futebol, que você deve jogar. O que você pode mudar, e que o Fluminense apresentou no final do ano retrasado e ano passado, é um esquema. O esquema não tem nada a ver com você tirar o jogador da posição e botar em outra. Um esquema bonito de se ver, principalmente no ataque. Esse esquema acabou. Por quê? Pô, não sei. Ou os jogadores estão desinteressados, que é o mesmo time. Um ataque, aquelas triangulações não estão acontecendo mais. Nem com o Ganso. O Ganso era o principal maestro daquilo. Não está acontecendo mais nem com o Ganso. Por que eu quero falar isso? Agora eu quero chegar no Renato Augusto. A imprensa, principalmente a imprensa tricolor, blogueiro, está querendo queimar o Renato Augusto. Queimar que está querendo queimar, assim, tá colocando o Renato Augusto, olha, ele não está jogando nada. Mentira. Quem foi o cara que criou as melhores situações de gol pro Fluminense ontem? Ele. Aí falam como se o Ganso estivesse fazendo uma falta fodida. O que o Ganso jogou esse ano? O que o Ganso jogou no final do ano passado? Final. Que até o meio do ano o Ganso estava jogando pra caramba. Aquele Ganso acabou. Aí aparece um monte de gente, olha, vamos aqui. Mas olha o passe que ele deu. Olha que virada de bola que ele deu. Legal, mas quantas foram assistências? Quantos passes decisivos? Quantos gols? O Renato Augusto tenta fazer gol. Agora, para ele fazer gol, para ele jogar bem, tem que ter um time montado. O nosso time é um time desmontado. Todos os jogos que o Renato Augusto jogou, ele jogou fora da posição. Ontem ele jogou na posição. O time estava bem.
Jogando bem? Não. O time do Flamengo não estava querendo jogar. Agora, você tirou o cara. Aí depois tirou o Marcelo. Aí isso é que dá. Se o Diniz quer fazer alguma coisa diferente, como ele faz, tirar o Felipe Melo e colocar o André, por que ele não faz o contrário? Olha, eu vou tirar o Ganso, vou tirar isso desde o ano passado, que não tinha Renato Augusto. Vou tirar Renato Augusto, vou colocar quem ali? Marcelo. Marcelo, você vai pro meio agora que eu vou enfiar o Diogo Barbosa aqui. Acabou. Porque não existe cara mais craque naquele time do Fluminense que o Marcelo. Só a ajeitada de calcanhar no ar que ele deu pro Keno ontem foi algo espetacular. O cara estava jogando pra caramba, isso no meio do segundo tempo. Ele estava querendo o jogo. Então, o que o Diniz faz de montão? Ele faz para trás, ele não faz para frente. E o Renato Augusto não está jogando mal. Todas as vezes que ele jogou na posição dele com o time querendo ganhar, sem ser um Fla-Flu, que o Fluminense já entrou morto ontem, ele jogou bem. Mas existe outra parte dos blogueiros tricolores. O Renato Augusto não está jogando nada. Aí influencia a massa. Porque em qualquer torcida de futebol, um grande percentual da torcida vai no vácuo. Vai para onde aponta. É tudo papagaio de pirata. O cara falou isso, é isso mesmo, hein? Nem viu. É isso mesmo. Pô, olha o jogo, vê o jogo. Agora o Fluminense vai ter uma coisa que ele alega que não teve. Uma pré-temporada de 18 dias sem fazer nada. Eu só espero que hoje não saia a notícia que o time só volta a treinar na quarta-feira. Tem que voltar a treinar amanhã. Amanhã. Para aproveitar a pré-temporada de 18 dias, que é uma pré-temporada já boa. Boa. Uma pré-temporada de 3 semanas. E não fazer o que foi feito agora, de estourar o time fisicamente, com contusões, porque não teve a menor preparação para isso. E mais, testar os jogadores contratados nas posições dele. Você quer falar do Terãs mal? Tudo bem, mas deixa ele jogar na posição dele 2 jogos. Não é entrar quando o incêndio a fogo subiu, vai lá, Terãs, não tá jogando nada, viu? Entrou e não fez nada. Claro, o jogo estava 2-0 para os caras. E entrou fora da posição. Ontem ele botou o Lucumi, nunca sei o nome certo. Porra, um moleque de 19 anos, teve vários jogos para ele poder entrar. Ele coloca ontem, garoto. Um jogador estrangeiro de 19 anos, entra agora aí, meu amigo. Ó, vai lá, vamos ver o que você vai fazer. Porra! Isso é uma coisa de louco. É só lembrar, e para terminar, o Fernando Diniz é o grande culpado da gente não estar na final. Ou de não ter grande chance de jogar a final. Por um jogo só. Além das merdas que ele fez em vários jogos, em todos os jogos que ele foi o técnico desse time no campeonato, ele fez merda. Todos. Mas principalmente contra o Botafogo. Ele falou que o time estava cansado. Cansado de quê? O time titular tinha jogado 3 jogos. Titular tinha jogado 3 jogos. Estava cansado de quê? Para botar time misto e mal escalado com 3 camisas número 10 no meio de campo, em vez de ter um volante, e pegar o volante e colocar de lateral esquerdo. O jogo contra o Botafogo, ali o Fluminense deu adeus ao campeonato. Porque se o Fluminense tivesse vencido de 1-0, ele estaria jogando hoje o segundo jogo por um resultado igual. Se bem que hoje eu não acho que o Fluminense poderia ganhar do Nova Iguaçu, não. O Nova Iguaçu, no meio de semana contra o Internacional, lá no Mané Garrincha, teve uma mão pesada em cima do time. Semana passada era para o time ter vencido o Vasco, que tem torcida, tem tudo. Então, o Fernando Diniz é o grande culpado. E aí ele tem que aproveitar também e aprender a fazer entrevista coletiva depois dos jogos, sem querer agredir. E a imprensa também tem que aprender a fazer perguntas curtas e retas. E não faz.